saberemos, meu Deus, que a nossa vida será mudada, a nossa vida será transformada, Pai. Oh, Jesus, venha enchendo o nosso coração, enche o nosso coração da Tua presença, do Teu Espírito. Talvez tenha faltado isso para essa pessoa que está aqui, se envolver mais e orar mais e buscar mais o Senhor. Eu sei, meu Deus, que quando nós pedimos, o Senhor entrega. Quando nós buscamos, nós encontramos. E nessa noite nós queremos a Tua presença no nosso coração. Nós queremos Te tocar, Jesus. Nós queremos Te encontrar, Pai. Um encontro foi marcado nessa noite, e o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nessa igreja. O Senhor está aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor está, existe liberdade. Oh, meu irmão, você tem liberdade nessa noite. Você tem liberdade. Abra o seu coração e chame à existência aquilo que não existe. Chame a presença de Deus para dentro de você. Oh, talvez você tenha vivido dias longes, dias distantes da presença do nosso Senhor, mas Ele deseja te encher. Ele deseja encher o teu coração. Diga: Pai, eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero o Teu toque nessa noite. Eu quero me envolver contigo. Eu preciso me envolver com a Tua presença. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Mais do que o ar que eu respiro, eu quero Te ter na minha vida, Pai. Eu preciso de Ti no meu coração, em nome de Jesus. Com um olhar apaixonado, quero Te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, na intimidade da adoração. Como filho quero abraço, me envolver em Tua graça. Eu quero tocar só na Tua orla. Eu quero tocar onde o filho toca. Apenas um toque. Declare isso: apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, aleluia. Apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque. Oh, rarabará, chorerebarás, tererebarás, chorerebarabarás. Nós queremos Te tocar nessa noite, Jesus. Com um olhar apaixonado, diga: quero Te dizer palavras. Quero Te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, na intimidade da adoração. Diga: como filho quero abraço, me envolver em Tua graça. Eu quero tocar na Tua orla. Eu quero tocar como um filho toca. Apenas um toque. Declare isso pra Ele. Apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, as mãos se levantam em adoração.
A igreja se rende. A igreja se rende. Começa a se render nessa noite. Começa a se entregar em nome de Jesus. Diga: Pai, eu estou me entregando. Pai, eu estou me rendendo à tua presença, Senhor. Orarabará, chorerê, barabará. Tererê, barabará, chorerê, barás. Eu estou aqui para te entregar o meu coração, Jesus. Eu estou aqui para te entregar o meu melhor, Pai. E eu preciso de ti, o meu coração reconhece isso. O meu coração reconhece que existe uma dependência. Eu sou dependente do Senhor Jesus. Eu sou dependente de ti, Pai. E por isso eu quero a tua presença na minha vida. E por isso eu preciso tocar no teu coração. Eu preciso chamar a tua atenção nessa noite para mim, Pai. Oh, meu Deus, essa pessoa está chorando. Essa pessoa está clamando nessa noite. Talvez ela está falando: Deus, eu cheguei aqui com um problema que só o Senhor pode resolver. Eu cheguei aqui, meu Deus, com uma ferida que só o Senhor pode curar, Pai. Então venha me tocando. Então venha, 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 Espírito Santo de Deus. Tererê bará, chorerê barás. Tererê barabará, chorerê barabarás. Oh, meu irmão, é o seu momento. É o momento de se envolver com a presença. A presença do Senhor, ela está aqui nesse lugar. O Senhor, Ele reina para sempre. Ah, que Ele venha reinar também na sua vida. Que Ele venha reinar também no seu coração. Diga: Pai, eu abro o meu coração nessa noite para que o Senhor possa entrar. Eu quero me entregar sem reservas, sem reservas. Eu quero entregar o meu tudo a ti nessa noite. Eu quero voltar para a minha casa sem as preocupações que eu cheguei aqui, Jesus. Eu quero chegar, meu Deus, na minha casa sem a dor, meu Deus, na qual eu saí de lá e vim aqui nesse lugar. E vim aqui na tua igreja, na tua casa, Jesus. Porque eu sei que a tua presença está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. Oh, é onde o Senhor está. A cura, a milagres, a libertação, a prodígios. Então venha começando pelo nosso coração. Então venha começando, Pai, pela nossa vida. Ah, Deus, estamos aqui para buscar pela nossa casa. Mas primeiro nós queremos encher o nosso coração da tua presença. Primeiro nós queremos nos render a ti com todo o nosso coração, Pai. A tua palavra diz que aqueles que buscam encontreis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Oh, meu irmão, será que você pode clamar nessa noite? Será que dentro de você há um anseio? Precisa existir essa vontade genuína de buscar a presença do Senhor, de buscar o Espírito de Deus na tua vida, para que haja uma mudança completa, para que haja uma transformação completa. E o Senhor deseja mudar a tua história. O Senhor deseja mudar a história da tua casa, a história da tua vida, a história da tua família. Talvez você olhe para dentro da tua casa e só veja problemas. É o familiar perturbado, é o marido perturbado, é o filho perturbado. Mas o Senhor deseja mudar essa realidade. E Ele chamou você, Ele atraiu você para estar aqui nessa noite. Você é o porta-voz. Você é essa fonte que vai ser em nome de Jesus, que vai levar em nome de Jesus a tua família a crer no Senhor Deus, a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que um dia você conheceu, esse Deus que um dia mudou a tua história, te tirou da lama, te tirou do pó, ai, mudou a tua vida e mudou o teu coração. Talvez um dia você tocou nas vestes de Jesus, mas talvez você tenha vivido dias longe, dias distantes. É tempo de voltar, é tempo de voltar. O Senhor está aqui, Ele anseia que você o conheça de mais perto, que você conheça de maneira mais íntima, em nome de Jesus. Isso, não se canse de buscar, não se canse de orar. A presença do Senhor está aqui. Aproveite o momento da visitação. Não deixe Ele passar sem você tocar nele. Não deixe Jesus passar sem você chamar a atenção dele. Começa a falar para Ele o teu problema. Diga para Ele o que te trouxe aqui. Ah, aquela mulher, ela sofria. E a palavra de Deus fala que ela já havia recorrido a muitos métodos. Tudo que ela poderia fazer, ela já tinha feito. Mas ela ainda não tinha tocado em Jesus. Ela ainda não tinha tido uma experiência com o Mestre.
com aquele que muda a história, com aquele que faz o impossível acontecer, o impossível se tornar possível. Oh, meu irmão, talvez você já tenha recorrido a tantas coisas, talvez você abra o teu coração para todo mundo, mas não fala com Deus. Mas não entra na presença do Senhor com sinceridade. Oh, meu irmão, tenha um objetivo aqui nessa noite, e não saia daqui sem antes alcançá-lo, em nome de Jesus. O Senhor, Ele não é mau, Ele é bom. E Ele disse que mesmo nós, sendo homens maus, sabemos dar coisas boas àqueles que nos pedem, quanto mais o Senhor. O que você precisa de Deus, o que você quer, o que você veio buscar aqui, tudo isso Ele tem para te dar, tudo isso Ele tem para fazer. Talvez você olhe para a vida de todo mundo e ache que Deus não quer abençoar você, mas Ele quer. Assim como Ele falava quando as pessoas perguntavam: Jesus, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a andar, mas depende se o Senhor quiser também. E Ele sempre falava: eu quero, seja limpo, eu quero, seja curado, seja liberto. Oh, meu irmão, o Senhor, Ele quer transformar a tua vida, o Senhor deseja transformar a tua casa. Então busca, busca, e não canse, não canse, não canse, não canse de orar, não canse de buscar, não tenha pressa em sair da presença dEle. Talvez você não sabe, mas enquanto você ora, enquanto você busca, uma obra extraordinária está sendo feita na tua vida. Uma obra sobrenatural está sendo feita na tua casa. Nós somos muito naturais, nossos olhos eles não conseguem ver, o nosso coração não consegue entender. Mas não é para nós entendermos, não é para nós compreendermos, é apenas para nós crermos no poder do Senhor. Aquele que pode todas as coisas. Se você crê, levante as suas mãos e declare isso. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As mãos se levantam, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As mãos se levantam, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque. Deixa o Senhor conduzir o teu coração nessa noite. Ele deseja te conduzir em triunfo, Ele deseja te conduzir em vitória. Meu irmão, talvez você chegou aqui com um pensamento limitado. Talvez você tenha vivido dias assim, não sabe o que Deus quer, não sabe o que Deus tem. Mas esse é o momento de você buscar essa vontade do Senhor para a tua vida. Diga: Pai, eu quero entender os teus planos, Jesus. Eu quero verdadeiramente entender o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para minha casa. Pai, eu quero entender porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me escolheu. Bem-aventurado, meu Deus, somos nós, porque mesmo errando, mesmo falhando, o teu amor e a tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, Pai. O Senhor não desistiu de nós, o Senhor não desistiu da nossa vida. Oh, Pai, o Senhor não desistiu da nossa casa. A tua palavra declara que os teus planos são planos de paz e não de mal. Cumpra cada um deles em nossa vida. Cumpra cada um deles, meu Deus, no seu devido tempo. Nos ensina, meu Deus, a ter um coração que sabe se submeter à prova do tempo. Porque a tua palavra diz que se nós fizermos o bem e não desfalecermos, Pai, nós seremos recompensados. Não deixe, meu Deus, com que essa pessoa desfaleça. Não desfaleça, meu irmão. Se você chegou aqui com vontade de abandonar tudo, de desistir de tudo, de olhar para trás, de desanimar, o Senhor, Ele está te falando nessa noite: não desista.
Oh, o que eu tenho pra você é bem maior. O que eu tenho pra você é bem melhor. Os seus planos, Pai, eles são melhores do que os nossos. Não nos deixe desistir, Jesus. Não deixe o nosso coração desanimar, Pai. Queremos te louvar, queremos te exaltar, Senhor. Receba da nossa vida o louvor e a adoração. Receba de nós o perfeito louvor, ó Pai. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazes, tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, Senhor. Diga isso, és tão grande. És tão grande e poderoso. Conheces minhas limitações, conhece minhas limitações. Mas quando estou junto a ti, me sinto forte. Oh, declare isso quando as lutas vêm me abater, o teu poder invade o meu ser. Quando não sei pra onde me conduzirá. Quando as lutas, Senhor, quando as lutas vêm me abater, o teu poder invade o meu ser. Quando não sei pra onde me conduz. Erga suas mãos, declare isso, me conduz. Me conduz em triunfo. Me conduz em vitória. Me conduz em triunfo. Me conduz. Declara isso a Ele, me conduz. Me conduz em triunfo. Me conduz em vitória. Me conduz. Ele está te conduzindo em triunfos. Me conduz. Pode ser melhor, diga isso. Me conduz em triunfo. Em vitória, me conduz em triunfo. Me conduz. Oi, quando as lutas, Senhor, quando as lutas vêm, o teu poder invade o meu. Quando não sei, Ele nos conduz, me conduzirás. Quando as lutas vêm nos abater, declare. Quando as lutas vêm, o teu poder. Quando eu não sei pra onde ir, quando não
nosso Jesus. O Senhor está nos conduzindo, amém? Quando não sabemos para onde ir, quando não sabemos o que fazer, Ele nos conduz em nome de Jesus. Glória a Deus. Vira aí para o seu irmão e diga: meu irmão, que bom te ver aqui nessa noite. Você quer uma porta aberta do Senhor? Quem quer que o Senhor abra portas aqui, em nome de Jesus? Porta de salvação, de cura, de milagres. Vamos aplaudir o nome dEle bem forte. Vamos declarar isso com alegria em nome de Jesus. Colocar minha fé em Ti. Diga: caminhar. Caminhar sem ao lado olhar. Declare isso para Ele, diga: eu creio e confio em Ti. Eu creio e confio em Ti. Eu não vou vacilar, declare. Não vou vacilar, não vou temer, eu vou crer. Diga ao Deus: ó Deus, abre a porta para mim, um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro, leva-me até o centro do Teu coração. Diga isso, ó Deus: ó Deus, abre a porta para mim, um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Diga isso: colocar a minha fé em Ti. Colocar minha fé em Ti. Caminhar sem ao lado olhar, diga. Caminhar sem ao lado olhar. Com todo o seu coração, diga: eu creio e confio em Ti. Eu creio e confio em Ti. Não iremos vacilar, Jesus. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Diga: ó Deus, ó Deus, abre a porta para mim, um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro, leva-me até o centro do Teu coração. Pega as suas mãos e declara: a Deus, ó Deus, abre a porta para mim, um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Acima do medo, declare. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima. E não importa o que aconteça, declare isso. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima de qualquer coisa. Acima do medo, acima da dor, acima. Só a igreja declara: ó Deus, ó Deus, abre a porta ao lugar que tem só para mim, e leva-me até o centro do Teu coração. Ele está abrindo uma porta para você nessa noite. Diga: ó Deus, abre ao lugar que tem, ao lugar que tem só para mim, e leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. E vamos aplaudir ao nome dEle, com toda a fé do nosso coração, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está abrindo portas em nome de Jesus. Talvez ainda não consigamos olhar, enxergar, entender. Mas o nosso Deus é um Deus sobrenatural em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus fala que Ele
faz muito mais além daquilo que nós pedimos e muito mais além daquilo que nós pensamos, segundo o poder que nós opera. Amém? Em nome de Jesus, você crê que Deus está fazendo coisas grandes para você nessa noite? Diga, eu creio em nome de Jesus. Então fecha os teus olhos mais uma vez nessa noite, com toda a fé que há no seu coração. Fecha os teus olhos. Põe a mão na região do teu coração. Voltamos a falar com o nosso Deus. Voltamos a pedir a direção do Senhor para a nossa vida. Ô meu irmão, talvez você tenha vivido dias difíceis, mas o Senhor, Ele quer te ver bem. O Senhor, Ele quer te ver feliz, sorrindo. Porque a fé não é sobre aquilo que tem acontecido de bom. Pelo contrário, mesmo nos dias maus, mesmo quando tudo está acontecendo de maneira contrária àquilo que nós imaginamos, que nós oramos, que nós desejamos, a fé ela nos ensina a andar pela palavra de Deus. Quando é dor, quando é tristeza, quando é tribulação, o Senhor, Ele coloca no nosso coração a paz que excede todo entendimento, para que nós possamos suportar o processo crendo que Ele é poderoso, crendo que o mais Ele fará. Creio em nome de Jesus que nessa noite Ele está realizando os impossíveis na tua vida. Ele está realizando os impossíveis na tua casa. Oh meu irmão, talvez você saiu da sua casa e parece que você deixou lá um campo de guerra. A sua casa parece que tem sido um lugar de briga, de contenda, e o seu coração até mesmo tem se desanimado. Ah, mas o Senhor, Ele tem planos de paz para a tua família. O Senhor, Ele tem uma nova história para escrever na tua casa. Não desanime o teu coração. Não deixe de buscar a esse Deus que é soberano. Ah, nós não podemos limitar o Senhor e comparar apenas porque nós somos homens. Nós não podemos nos usar como parâmetro para medir o poder do nosso Deus. Ele é sublime, Ele é poderoso, Ele é o Deus impossível. Creia em nome de Jesus. Ele fala na sua palavra: não disse eu que se tu tão somente crer, verás a glória do Senhor. Comece a crer em nome de Jesus, meu irmão. Comece a confiar nesse Deus que te prometeu. Aquele que prometeu também é fiel para cumprir. Oh, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele falou que você e a tua casa servirão a Ele. Você e a tua casa servirão ao nome dEle. Oh, meu irmão, existe o dia da visitação, e esse dia chegou para você. Assim como Jesus, Ele entrou na casa de Zaqueu, aquele era o dia da visitação de Jesus na casa daquele homem. Hoje o Espírito Santo do Senhor está alcançando a tua vida. Hoje Ele alcança a tua casa em nome de Jesus. No mundo espiritual não existe distância. A oração ela tem poder. A oração ela prepara caminhos. Então comece a preparar o caminho. Comece a entregar a tua casa nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia, Jesus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra, meu irmão. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim:
esse aí vou levantar. Creia nisso em nome de Jesus. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Te levanta nessa noite. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando? Se você tem um Deus, se você tem que cuida de você, que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo aquilo que você está passando, que você e mandou te dizer que Ele está cuidando. Oh, lembra, meu irmão. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos? Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Erga suas mãos em nome de Jesus e diga: não chores. Ele está no controle de tudo. Levanta, tem muita gente que... Olha o que Ele está te falando nessa noite. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Aleluia, Deus mandou que tudo vai. Com todo o seu coração, diga isso. Não chores, quem cuida de você levanta. Deus mandou que vai acontecer, que vai acontecer. Deus mandou que tudo vai passar em nome de Jesus. Ele está no controle
controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. Oh, creio em nome de Jesus, que Ele é o guarda de Israel e Ele não dorme. Ah, Ele está olhando para você, meu irmão. Ele não saiu do controle. Todo domínio está nas mãos do Senhor. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. Diga: Pai, eu quero confiar em Ti, Jesus. Eu quero crer que o Senhor tem planos maravilhosos para minha vida. Não deixe o meu coração desfalecer, ó Pai. Não me deixa desistir, Senhor. Eu creio em Ti. O meu coração, ele confia na Tua palavra. E é nela que eu tenho descansado, Pai. É nela, meu Deus, que eu tenho me fortalecido. É essa palavra, meu Deus, que tem sido alimento para mim nos dias de fraqueza. Nos dias maus, ela tem sido como um odre. O Teu odre nas nossas feridas, Senhor. Oh, venha acalentar o nosso coração e venha colocando em nós a paz que excede todo entendimento, a paz que o homem não consegue compreender, que nós não conseguimos explicar, Jesus. Porque mesmo nos dias maus, mesmo nos dias de tribulação, o nosso coração, ele escolhe confiar em Ti. Ele escolhe confiar em Ti, Jesus. Ele escolhe descansar no Senhor. E nos ensina a esperar com paciência no Senhor. Ah, meu Deus, eu creio que a Tua vontade se cumprirá. Eu creio que a Tua vontade prevalecerá. A Tua palavra diz que passarão céus, passarão terras, mas a Tua palavra não vai passar, Jesus. Aquilo que saiu da Tua boca, as Suas promessas, oh Deus, a Tua vontade, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, Senhor. Ah, ela não voltará para Ti vazia. Ela não vai voltar para Ti vazia enquanto, meu Deus, não cumprir o Seu propósito, o propósito para o qual ela foi designada. E hoje nós estamos debaixo de uma promessa de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Oh, essa promessa não vai passar. Essa palavra não vai passar, Jesus. Nós confiamos no Teu poder, Pai, e colocamos diante de Ti o nosso coração. Obrigado, Senhor. Eu creio e confio que o Senhor está cuidando de tudo. E aqui nós estamos para simplesmente ouvir a Tua voz. Porque a Tua palavra diz que o Senhor falou e tudo se fez. Então, para que se realizem obras extraordinárias na nossa vida, queremos ouvir a Tua voz. Fala o nosso coração, nos instrua, nos ajuda. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga que assim seja. Vamos aplaudir a Jesus. Graças a Deus. Amém? Boa noite, bem-vindos. Vamos sentar? Fique à vontade. Que bom que você veio. Mas eu sempre comento isso nas igrejas aonde Deus me permite pastorear, que a promessa da família, ela tem uma ordem para que as coisas aconteçam. Lá em Josué 24, quando Josué vai falar sobre que ele e a família serviriam ao Senhor, ele coloca ali uma opção, uma decisão, uma escolha a ser feita. Ele disse: olha, eu quero que vocês escolham a quem vocês vão servir. Se os deuses dos amorreus na terra que vocês estão habitando, os deuses do Egito, ao qual os pais de vocês serviram, ou vocês servem ao Senhor. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse: olha, primeiro eu, depois a minha família. Então eu quero sempre deixar claro para você aqui, que se você não estiver servindo, fica muito complicado para você querer que outros venham a servir. Tem um princípio da Bíblia que Jesus uma vez usou, dizendo que um cego não pode guiar outro cego. Se um cego for puxar o outro, os dois vão para o buraco. Então a gente precisa entender que
tem dias que a nossa fé precisa estar fortalecida, para depois nós querermos ajudar a outros. E tem gente aqui nesse culto com problemas sérios dentro de casa. Só que deixa eu lhe dizer, primeiro, antes de querer lutar pelo problema dos outros, esteja você bem com Deus. Eu sempre gosto de falar, não tem pessoa melhor para dizer onde nós estamos errando do que nós mesmos. E principalmente quando nós paramos para escutar a palavra, aí que as coisas ficam mais claras ainda diante dos nossos olhos. Então hoje eu vou comentar com você sobre Romanos capítulo 4. Eu falei na outra reunião sobre Daniel capítulo 9, mas eu estou sentindo um desejo de falar um pouquinho com você sobre fé nessa reunião. Acredito que tanto aqui na igreja como em casa tem pessoas precisando solucionar situações. E para você solucionar problemas, você precisa ouvir a voz de Deus. Quando Deus perguntou ao profeta Ezequiel se aquele vale de ossos secos poderia ser transformado, o profeta disse: Senhor, tu sabes. Aí Deus disse para ele: então você vai profetizar dessa forma, dessa. E ele, a Bíblia diz, profetizei como se me deu ordem. E as coisas foram acontecendo. Então vamos deixar o nosso Senhor nos ajudar. Diga amém por isso? Nós vamos meditar em Romanos capítulo 4. Só que eu vou pedir para os meus amigos ali da Bíblia Online colocar a tradução NVT. Tanto aqui na igreja como em casa, eu vou pedir para você o favor de você ler comigo nas telas, pode ser? Pois em casa você pega a tradução, essa corrigida que a gente usa, e também faz ali as comparações, mas eu quero que você preste atenção em alguns detalhes que essa tradução mostrou para mim e eu acredito que vai ajudar você também. Diz assim, Romanos 4,17, tradução NVT. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Então aqui a gente já tem algumas coisas para nós pararmos um pouquinho e refletir. O Abraão ele foi colocado como pai de todos aqueles que creem. A palavra faz tem a ver com gerador. Aquele que faz nascer outros. O Abraão ele é responsável por no dia de hoje haver pessoas crentes. Agora, que tipo de crença que ele exercitou? Vamos ler de novo? Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Então, espera aí um pouquinho. Não adianta apenas eu dizer que eu creio em Deus. O Abraão, ele criou uma referência de quem era o Deus a quem ele estava seguindo. É muito vago quando você diz, eu creio em Deus. Eu creio na palavra. Mas o que a palavra apresentou de Deus para você? Você sabe que uma vez Jesus estava lá em Cesareia. E ele está conversando com os discípulos, isso está lá em Mateus 16, depois você pode ler. Ele chega e começa a perguntar, o que as pessoas dizem do Filho do Homem aí? O que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos, não, uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias, que
que o senhor é Jeremias, que o senhor é um dos profetas. E aí ele dá uma neles. E vocês, quem dizem que eu sou? Deu aquele silêncio. Só um homem falou. Quem foi que disse? Pedro. O que ele falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, chega esse tempo da vida que nós temos que fazer aquela pergunta. Eu não sei se alguém aqui lembra da escolinha, mas a gente cantava na escolinha. A gente, porque de vez em quando eu ia me esconder na escolinha lá também. Lembra? Quem é Jesus, eu preciso saber? Lembra dessa, Thalícia? Diante do trono canta essa música. Depois vocês procuram lá no YouTube. Quem é Jesus? Eu tenho muito que conhecer. Lembra, Fiamma? Aí viu, a Fiamma lembra. Quem é Jesus? Quem é Deus para você? Ele tinha 12 discípulos. Só um soube falar. Quantos crentes nós temos hoje? Mas quantos têm a resposta na ponta da língua? Eu estava hoje pela manhã aqui na oração com a igreja, com os irmãos. E eu me lembrei de um louvor que eu cantava logo quando eu cheguei na igreja, aos pés da cruz. Quem conhece essa? Essa é das antigas. E nessa canção ele fala: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti e assim eu sei que eu posso prosseguir. A gente não sabe nem para onde vai. Ah, hoje é culto da família. Eu vou lá. O que você faz no culto da família? Ah, eu vou lá, a gente faz uma oração forte, o pastor faz umas rezas bravas lá. Que reza o quê, meu amigo? Deixa eu lhe explicar uma coisa bem importante. Enquanto você não aprender a entender a identidade do Senhor, as coisas vão ser difíceis para você. O Abraão, ele conseguiu o que ele conseguiu por quê? Leia de novo, versículo 17. Como aparece nas Escrituras. Eu o fiz pai de muitas nações, e isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. E algo que é interessante, vamos continuar lendo, versículo 18. Mesmo quando não havia motivo para ter, e esses dias direto e reto estão batendo na nossa porta. Os dias que não tem motivo para ter esperança. Os dias que a gente olha para as coisas, eu vou acreditar no quê? E de vez em quando alguns ligam: pastor, estou ligando para o senhor fazer uma oração. Mas peraí, eu vou orar com você para quê? Você está esperando o quê dessa oração que nós vamos fazer juntos? Ah, eu quero orar porque eu estou me sentindo fraco. Essa fraqueza vem muito porque você não sabe o que está esperando. Porque o que diz ali, versículo 18: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, ele olhava, nada cooperava. Ele observava a vida, nada dava um sinalzinho. A gente não gosta de ter aquela sensação: ah, pastor, eu estou percebendo que está melhorando. A gente não gosta disso? Você vem num culto desse, daqui a pouco você ora: Deus, eu quero salvar o meu casamento. Você chega em casa, o mozão está com a janta pronta. Ah, hoje Deus começou a agir. E quando não tem motivo para você ter esperança nenhuma? Quando você ora aqui: Senhor, mozão, larga a bebida. Você chega em casa, o mozão está lá todo vomitado lá porque encheu a cara. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, vamos ler? Abraão a manteve. Quando ele olhava para as coisas, não tinha nada para ele se agarrar. Nada. Naquele tempo ele tinha alguém para ligar, para pedir oração, pessoal? Hã? Ele abria lá o Facebook e tinha uma palavra de encorajamento. De vez em quando eu fico vendo vocês, a oração do dia. Quem que compartilhava a oração do dia com Abraão? Ninguém. Engraçado, porque ele não tinha ninguém compartilhando porcaria nenhuma com ele, e ele conseguiu muito mais coisa do que a maioria de nós aqui. Cadê? O que está acontecendo com a gente? Você leu ali comigo. Vamos ler de novo 17, irmãos. Hoje eu vou forçar você um pouquinho aqui na mentalidade. Conforme aparece nas Escrituras,
Ali fala entre aspas, porque foi Deus que diz: eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Precisa ter um ponto de partida para Deus me abençoar? Claro que não. Eu estou aqui entregando currículo numa empresa que paga 5 mil de salário. Essa empresa, se Deus me der esse emprego, vai ser bom. E se Ele quiser fazer uma coisa completamente diferente do que você está esperando? E vai pagar para você 10 mil. A Bíblia diz, 18, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Não tinha esperança, mas ele andava mantendo a esperança. Você sabe o que é interessante? Depois você pode pegar a cronologia da história, você vai ver. Em Gênesis 17, Deus fala para ele: olha, você vai ser pai de uma multidão de nações. E quando ele levanta da oração, ele não tinha filho e Sara não estava grávida. Só que a coisa começou a ficar diferente. Eu já falei aqui para você, brasileiro põe nome em filho pegando em jornal, essas coisas. Esse povo aqui da Bíblia, quando eram nomeados, aquilo tinha um fundamento espiritual. Ele andava por ali, antes de Deus visitá-lo, ele era Abrão. O que é Abrão? Pai de altura. Aí o que acontece? Ele foi mudado para Abraão. Aí ele chegava no lugar, opa, tudo bom? Prazer, Deus abençoe. Como é que é o seu nome? O seu é Jordão. O meu é Abraão. O que quer dizer Abraão? Eu sou pai de muita gente. Mas e cadê seus filhos? Eu ainda não tenho. Mas eu tenho o quê? Esperança. Que Deus vai me dar muitos. Ele cria que se tornaria o pai de muitas nações. Agora por quê? Vamos lá? Pois Deus lhe tinha dito. Vamos lá? Pois Deus lhe tinha dito. Esse é o número de descendentes que você terá. E Deus mostra as coisas para nós, pessoal. Você está andando na rua, passa aquele carrão. Fala o nome de um carrão massa aí que você gosta. Estou falando do que você tem, o que você acha bonito. Fala o nome aí. Cruze. Só gosto de Cruze. Bonito. Aí passa o Cruze. Deus fala no coração do pastor Lucas: você vai ter um Cruze. Quanto que é o Cruze? 138 mil, né? 138 mil reais, mais ou menos. E ele olha para o bolso dele, o que tem lá? Nada. Mas Deus falou para ele que ele ia ter o quê? Um Cruze. Qual que é a obrigação dele? Manter isso. Porque não foi um amigo, um parente que falou que ia dar para ele. Quem falou para ele foi quem? Foi Deus. E é interessante isso aqui. Versículo 18 de novo. Mesmo, põe na tela. Quem está na tela hoje? Essa tela está meio devagar hoje. Dá um Red Bull lá para o rapaz da tela lá. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número dos descendentes que você terá. Agora o 19. E a sua fé não se enfraqueceu. E olha só, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Além de não haver esperança, haviam fatores desencorajadores. Além de nada ser a favor, ainda tinha o quê? Coisas contra. Agora o que diz? Versículo de número 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Mas como que eu não vai vacilar, pastor Jamil? Essa vida difícil que a gente leva. É só você entender no que você está acreditando.
Eu vou dizer, irmãos, a gente nasce, principalmente nós que somos brasileiros, que nascemos num país de terceiro mundo, a gente é pessimista de nascença. De vez em quando a gente conta aqui os causos da miséria da infância, a gente não fica rindo. Que perspectiva que a gente tinha na vida naquele tempo? Nenhuma. O que você queria era um salário para ter o que comer. Se puder vestir uma roupinha, muito que bem. Agora nós estamos falando do quê mesmo? De cruze. Você está falando de fazenda, de chácara, de família abençoada. O solteiro está falando em casar. Aquele que não tem filho está falando em ter. Veja como é que as coisas mudaram. Só que isso é uma progressão que tem que fazer o quê? Tem que ser conservada, mantida e aperfeiçoada. O que você lê ali comigo no 20? Vamos lá. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. O que aconteceu? Na verdade, ela o quê? Se fortaleceu. E com isso, ele deu o quê? Veja que personagem é esse. Que tudo empurrava ele para desacreditar. E quanto mais passavam-se os dias, mais ele estava convicto. Os dias iam passando e as vozes iam falando. Não vai ser, não vai dar. Tu já está com 100 anos, rapaz. Tanto é que é engraçado. Vamos lá em Gênesis 18. Olha como é que é o negócio. O dia que eu entendi isso aqui, irmãos, eu fiquei muito feliz. Pode abrir na Bíblia corrigida agora, tá? Só para você entender. Gênesis 18. O Abraão já estava com 99 anos. Teve um dia que ele estava em casa, na porta da tenda, e aparecem 3 anjos. E ele entende, ele sente no coração que ele deveria servir aqueles homens. E ele vai lá com a Sara, fala para ela fazer um pãozinho gostoso. Foi lá no rapaz que cuidava dos rebanhos, pediu para preparar uma ovelha bem gostosa, tal. Colocou os rapazes sentados lá debaixo de uma árvore, deu água para eles lavar os pés, lavar as mãos, tal. Eles comeram. E diz o versículo de número 9. Gênesis 18, 9. Diga amém. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda. Versículo 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Olha o 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia o quê? Cessado o costume das mulheres. Ou seja, ela não tinha mais menstruação, né? Não tinha mais nada. Versículo 12, olha que interessante. Assim, pois, o que aconteceu? Riu-se Sara consigo dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Eu ficava, irmão, pensando, mas por que a Sara deu risada? Você já fez essa pergunta, já? Ela ficou rindo atrás da porta. Ó, o Jodé é especialista. O anjo fala: Sara vai ter um filho. Como é que faz um filho, pessoal? Não precisa falar não, só pensa aí. Eles já tinham quantos anos? Ele tinha 100 e ela tinha 90. Ela começou a lembrar. Mas faz tempo que a gente não... Eu já estou veinha. Ele também já está veinho. Não funciona mais nada. Ela começou o quê? Ela começou a rir. Oh, rapaz, quanto tempo. Sinal que já tinha parado. Fazia tempo. Só que o marido dela lutava contra aquilo. E o interessante, versículo de número 12... Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Ela falou: eu nem sei, mas o que é esse negócio de
prazer de mulher? Aí vem o 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, já envelhecido? Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil a quem? Ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto o quê? Temeu. E ele disse, não diga isso, porque te riste. Eu entendi que aquele riso dela não foi um riso de dúvida, mas foi pensando a situação de forma natural. E por que Deus deu uma bronca nela ali? Para que aquilo não se tornasse uma incredulidade. Você pode prestar atenção, se esse riso dela aqui fosse pecado, zombaria, você sabe muito bem como é que Deus trabalha. Você lembra do Zacarias? Eu já estou velho, como é que a minha mulher vai ter filho? O anjo fez o quê? Costurou, colou os beiços dele lá. Você não vai falar uma palavra mais até essa criança nascer. Deus não fez a Sara ficar muda. Pelo contrário. A hora que os anjos viraram as costas e foram embora, o que o Abraão foi fazer? Você riu, né? Vem aqui. Veja como é que é, irmão, a palavra. A palavra de Deus, ela é diferente da nossa mentalidade. A palavra de Deus é diferente da forma que a gente enxerga. Fechou-se as portas, pastor Jamil. Deus falou que está fechada a porta? Não falou, pois elas estão abertas. Ah, mas eu estou até rindo já da miséria. Por que você está rindo? O que diz ali o versículo 14? Põe na tela ali de volta. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eu quero que você pense. O que é difícil para Deus? O que é difícil para Deus? Nada. Por isso você tem que estar ligado, na palavra. Por isso você tem que estar ligado no que Deus diz. Vamos lá no Romanos 4 de volta? Pode deixar a Bíblia NVT. Nós lemos o versículo 19. Lemos também o 20. E agora o 21. Romanos 4, 21. Bíblia NVT, por favor. Põe na tela, maestro. Abraão estava o quê? Plenamente convicto de que Deus o quê? De que Deus é o quê? De que Deus é o quê? Poderoso para cumprir tudo que promete. Por isso que eu encorajo você a todos os dias ter momentos de meditação. Porque Deus não vai fazer as coisas porque você está pedindo. Ele vai fazer as coisas que Ele promete. Eu estou pedindo para Ele me curar. Muito provavelmente Ele não vai te curar porque você está pedindo. Mas Ele vai te curar por quê? Porque a palavra dele promete saúde. É diferente. Muitas vezes nós estamos orando como se Deus tivesse outra alternativa a fazer aquilo que nós estamos esperando. Eu lembro que uma vez, foi até meio motivo de escândalo nesse meio teológico. O missionário fez aquelas 12 lições do curso Fé, e naquelas 12 lições tem um estudo sobre o nosso direito à bênção, que é a lição número 3. E nessa mensagem o missionário critica as pessoas orarem dizendo, se for da tua vontade. Ele diz, olha, se você não sabe a vontade de Deus, o que você faz? Você vai descobrir.
Tanto que aquele leproso lá de Mateus 8, ele falou: Senhor, se quiseres podes limpar-me. E Jesus falou o quê? Vou ver se eu quero. E o que ele disse? Quero, seja limpo. E Jesus botou a mão na cabeça do homem, a lepra desapareceu. O que você leu ali comigo? Versículo 21, põe na tela. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Versículo 22. Por isso, por sua fé, ele foi o quê? Considerado justo. Essas pessoas que nós lemos na Bíblia, que a vida deles mudou, não está escrito aqui por acaso, irmãos. Deus não queria que fossem apenas completadas páginas. Eu lembro que quando eu era estudante, às vezes vinha a lição de casa para fazer redação. Quem lembra disso? E eu vou lhe dizer uma coisa, eu sempre gostei muito de escrever. Só que às vezes vinha, redação tem que ser pelo menos 15 linhas, hein? 10 linhas ia uma beleza. As outras 5 era o quê? Encheção de linguiça. Espera aí. Na fé isso não vale. A fé tem que ter começo, meio e fim. E muita gente começou bem. Chegou na metade, mas não consegue concluir. Por isso que nesse dia o convite de Deus para nós é o quê? Vamos retomar a fé? Vamos retomar a crença? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida? Que tem um texto da Bíblia, irmão, que eu falo sempre. Oséias 6, vamos abrir lá? Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias capítulo 6. Nesses 3 anos que eu estou aqui, eu já devo ter lido esse versículo com você alguma vez. Oséias 6,3, acharam? O que ele diz aí? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, quer dizer o quê? Como nascer do dia será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva serôdia, que faz o quê? O que é essa chuva serôdia? É aquela chuva que vem para completar o ciclo da agricultura, né, pastor Eduardo? É aquela chuva que vem um pouquinho antes do tempo da colheita. Teve a chuva que veio antes da semente ser plantada. A semente foi plantada numa terra úmida. O que vai acontecer? Ela vai brotar. Ela vai florescer. Ela vai crescer. Mas para frutificar tem que vir uma segunda chuva. Agora, versículo número 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo. Aqui vocês não têm muita noção do que é esse orvalho da madrugada. Lá no sul, que é um pouquinho mais frio, a gente vê isso todo dia. À noite dá aquele friozinho. E o que acontece? O frio traz consigo uma umidade. Você acorda de manhã cedo, 7 horas, 6:30, você olha na grama, está toda molhada. Você vai no vidro do carro, tem aquela camada fininha de água. Aquilo ali é o orvalho. Só que o primeiro sol que bate, já seca. Ele falou que a beneficência das pessoas é igual a esse orvalho. Passou um ventinho gelado nela, molhou. Mas o primeiro sol que bater, desaparece.
Por isso que ele falou, a gente tem que conhecer e prosseguir conhecer. O Abraão não encontrou com Deus lá no Gênesis 12, virou as costas e foi viver a vida dele. Não, ele foi de tempos em tempos conhecendo mais. Teve uma semana que eu fiquei aqui pregando sobre altares. Abraão construiu vários, muitas experiências, até ele chegar no dia que ele estava com Isaac nos braços. E é isso que vai acontecer comigo e com você. Glória a Deus. Diga, a minha vitória vai chegar. Glória a Deus. Mas com essa força que você falou aí, olha, vai chegar daqui uns 200 anos. Diga, a minha vitória vai chegar. Agora vai chegar em 100 anos agora. Diminui metade do tempo. Vamos falar de novo? Pronto, fica de pé. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no seu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Oh, aleluia. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Você não só vai cantar, você vai declarar. Aleluia. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do... Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você ouviu a voz do seu Deus?
Você escutou as direções que a palavra deram ao seu coração. E agora nós estamos diante de um verdadeiro dilema. Ou nós começamos a crer no Deus que faz coisas novas a partir do nada, ou nós vamos ser eternos espectadores da vida. Vamos só assistir as coisas sem ter o direito de mudá-las. Abraão casou com uma mulher estéril, mas a mulher dele não morreu estéril. Aquele homem começou a formar a sua família naquela indagação: eu não vou ser pai não? Mas Deus deu a ele a capacidade de curar aquela frustração. E Pai querido, muitas vezes estamos frustrados, emburrados, chateados, decepcionados, mas nós queremos agora, Pai, edificar uma fé viva no Senhor. Pai, nós não vamos mais ficar orando como se estivéssemos jogando numa loteria. Não, meu Deus, nós vamos orar para fortalecer a nossa fé. Nós vamos orar quando não tiver esperança nenhuma. Foi o que nós lemos, Pai querido. Foi o que nós lemos agora. Quando não havia motivo para ter esperança, o Abraão a manteve. Quando precisava de um combustível para que aquela esperança crescesse, não tinha. Então ele falou: o combustível vai ser a minha fé. O combustível vai ser a esperança na palavra que esse Deus me deu. O combustível vai ser a certeza de que o que ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. O que ele prometeu, ele tem poder para realizar. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele promete. E sim, Pai bendito, tem pessoas aqui que já entenderam, tem pessoas aqui que já aprenderam, tem pessoas aqui que já leram na palavra. Então agora é fazer a diferença. Agora é hora de fazer a diferença. É hora de acreditar. Não tem coisa alguma difícil para o Senhor. Não tem coisa alguma difícil para o Senhor. Foi o que aquele homem entendeu. Ele escutou da boca dos anjos do Senhor: não tem nada difícil. Daqui a um tempo determinado, segundo o tempo da gestação de uma mulher, eu voltarei e Sara estará com um filho. E foi o que aconteceu. Passaram-se os meses e lá estava aquela mulher com 90 anos amamentando um bebezinho. E ela dizia: Deus me tem feito riso, e todo aquele que vê rirá comigo. Só que a palavra de Deus diz: e fez o Senhor a Sara como tinha feito. Senhor, o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e o Senhor abençoou a Sara como tinha falado. E é por isso que essa gente agora está orando em cima da palavra, está orando em cima do mandamento, está orando em cima da promessa. Sim, Pai. E tudo que o Senhor prometeu, o Senhor é poderoso para Ele é poderoso para cumprir. E nesse momento eu quero desafiar você a crer. Se você está nesse culto e você está doente, você vai colocar a mão em cima da enfermidade e vai mandar embora. Se a senhora foi fazer a mamografia e mostrou que a senhora tem um nódulo no seio, pode colocar a mão em cima e dizer: queima, Jesus, esse nódulo. O Senhor não me fez para ser doente, o Senhor não me fez para ser problemático, o Senhor não me criou para que eu fosse uma pessoa enferma até o último dia da vida. Não! O Senhor não precisa da enfermidade para me recolher, o Senhor não precisa de um derrame, o Senhor não precisa de um infarto, o Senhor não precisa de um câncer, o Senhor não precisa de nada para me recolher. Não! A hora que o Senhor quiser, o fôlego de vida é tirado, e se tem alguma debilidade neste corpo, ela vai ser agora arrancada pelo poder de Deus. Sim, o que Ele declara na palavra, Ele tem poder para realizar. Pai, toca nos olhos agora, toca, meu Deus, nos olhos, curando essa pessoa, tirando, meu Deus, essa catarata que está encobrindo a visão, tirando, meu Deus, essa fraqueza. Pai, esses olhos que vivem lacrimejando,
Esses olhos que têm dificuldade de enxergar, Pai, passa tocando agora, vida por vida, pessoa por pessoa. Pai, faça uma obra grandiosa agora neles. Essa pessoa que está aqui, ó Deus, e ela recebeu o diagnóstico, ela está com a vesícula toda empedrada, mas agora eu ordeno que essas pedras sejam destruídas agora. Essa pessoa recebeu o diagnóstico, ela está com uma lesão séria, no osso, na cartilagem, arrebentou o tendão, mas agora o teu poder vai lá e liga, Ah, Pai querido, em nome de Jesus, você tem algum vaso da cabeça, meu Deus, obstruindo, está fazendo essa pessoa ter enxaqueca, vai sair daí a maldição, vai sair daí o problema. Eu estou te repreendendo, te amarrando, ordenando que você saia. Vamos, sai daí. A palpitação do coração, a arritmia cardíaca, vamos, sai daí agora em nome de Jesus. Vamos, o espírito do inferno está fazendo essa pessoa ter esse sopro no coração, sai daí agora em nome de Jesus. Sai da corrente sanguínea. Vamos, espírito do inferno, sai daí agora. Eu estou te repreendendo, eu estou mandando ir embora. Vamos, do alto da cabeça até a planta dos pés, eu exijo, eu ordeno que essa enfermidade bata em retirada. Ele prometeu na palavra dele que o nosso Senhor Jesus Cristo carregou as enfermidades e as doenças, e pelas suas feridas nós somos sarados em nome de Jesus. Do alto da cabeça até a planta dos pés, seja livre, seja curado, seja abençoado agora. É no nome de Jesus, que você recebe a sua vitória agora. E no nome de Jesus nós dizemos: todo mal, toda maldição, saia. Oh Deus, Abraão não ficou olhando para o corpo, já estava envelhecido. E talvez alguns já se conformaram porque o tempo passou, mas não se conforma não, querido. Deus está te visitando. Pela fé de Abraão, ele foi um homem considerado justo. E nesse momento há uma justiça nascendo sobre nós. Tem uma justiça nascendo sobre nós. Os nossos corpos são abençoados agora. Eu também quero orar pela tua vida financeira. A tua vida financeira é abençoada. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Seja abençoado na sua vida financeira. Vamos, levanta a cabeça. Chega de ficar triste por causa de vida financeira amarrada. Ele prospera você. E Ele faz isso de uma forma abundante. Ah, Pai, que maravilha estarmos aqui nesse dia. Há uma unção sobrenatural sendo liberada e revelada. Muitas mudanças acontecerão por causa desse dia. Nós falamos isso em nome de Jesus. Aleluia. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. O que Ele é? Maravilhoso és, maravilhoso és para mim.
Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando as minhas lágrimas serão para regar a minha e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E a bênção do Senhor é sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que é seu, tanto aqui na igreja como em casa, tanto num lugar como em outro. A bênção de Deus está com você. E se você concorda com isso, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Toda honra e toda glória é só dele. Amém. Eu tenho plena certeza que depois de hoje tudo vai ser diferente. Uma coisa eu posso te garantir: muito provavelmente domingo você chega aqui na igreja e você escute uma mensagem de correção. Porque é assim, o trabalhar de Deus na nossa fé é uma coisa, o aperfeiçoamento da nossa conduta cristã é outra. Vida abençoada é uma coisa, vida santificada é outra. Nessa parte hoje de vida abençoada, Deus preencheu você. Vou repetir, isso não quer dizer que no domingo você não possa chegar aqui e ouvir uma palavra chamando você para o caminho. Então a gente precisa ter isso dentro do coração. Diga amém. Quem está abençoado aí, diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Você ouviu essa palavra especial? Quarta-feira aqui é muito forte. Está sendo muito bonito o que Deus está fazendo. Quarta-feira da Sagrada Família. Mas eu quero chamar a sua atenção para sexta-feira agora. Sexta-feira é o grito da liberdade. As pessoas que vêm às nossas reuniões, elas têm feito aqui a oração da fé, elas têm recebido a palavra de Deus no seu coração e elas têm colocado em prática. Na hora da oração é uma chuva de milagres. Deus está operando, as pessoas chegam aqui sentindo dores, chegam aqui sentindo fraqueza, mas na hora da oração elas entendem o recado da palavra e elas entram com ímpeto e a obra é confirmada na vida delas. É bom, é bonito você ver a alegria no rosto das pessoas que estão sendo libertas das trevas, estão vindo para a luz da palavra, as coisas estão se esclarecendo para elas. E olha o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 8, no versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo de febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Você vê qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus não é que você esteja doente, prostrado, sofrendo com algum problema, com algum mal. A vontade de Deus é que você seja curado. A vontade de Deus é que você seja livre na sua totalidade, para você realizar todas as coisas, para você ser livre para ir e vir, independente de pessoas. Se você se encontra enfermo e você está impossibilitado de vir, eu peço que você faça o esforço máximo para você estar nessa sexta-feira aqui na nossa sede estadual. Nós estamos dando o grito da liberdade,
fazendo a oração da fé, impondo as mãos sobre os enfermos, determinando a cura e sarando você das enfermidades, tá bom? Aqui na Guaxinduba 27, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. É o grito da liberdade, é o grito da vitória, em nome de Jesus. Agora, em todas as nossas igrejas espalhadas pela Grande São Luís, nós estamos na mesma concordância. Não é isso, pastora Teniela? Sexta-feira de libertação, sexta-feira de combate, aquele dia onde nós oramos forte para expulsar todo o mal, toda a maldade, tudo aquilo que tem causado em você ansiedade generalizada, depressão, angústia, tristeza profunda. Pastora, eu estou sofrendo muito, passando momentos bem difíceis, preciso me libertar do vício, da prostituição. Então eu convido você a estar comigo às sextas-feiras em 3 horários, das 9 às 15 horas, como também às 19 horas. Meu endereço, grave bem, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão. Você é o meu convidado todo especial. Louvado seja Deus, é isso, é fogo no diabo. O diabo não vai ficar de pé não, diante da presença de Deus, ele não resiste. Agora nós vamos lá para o São Cristóvão. São Cristóvão é ele, pastor Joaquim, o homem forte da libertação. Nós estamos orando muito forte nesta sexta-feira pela libertação de todas as pessoas que ali se chegarem a nós. Nós estamos orando forte, temos uma palavra de Deus para transformar a vida dessa pessoa. Você de perto, você de longe, você está passando por dificuldades, você está tendo audição de vozes, você está vendo vultos, você não consegue se concentrar. Deus tem algo especial para você, existe uma obra maligna na tua vida e nós queremos ajudar você a vencer. Vem orar conosco, vem estar conosco nesta sexta-feira de cura e libertação. São 3 cultos, às 9, às 15 e também às 19 horas. Reuniões para mudar tua vida. O nosso endereço é Avenida Guajajaras, número 2, ali no bairro São Cristóvão, próximo ao Mix Mateus Tirirical. Venha, Deus tem algo especial para realizar na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Joaquim. Nós vamos agora lá para a Vila Embratel. Vila Embratel é terra boa. E lá a pastora Suzane está determinando sobre a vida das pessoas libertação. Sexta-feira é dia de libertação e nós nos encontramos ali, eu e minha equipe de fé, orando pelo povo, intercedendo pelo povo de Deus para que todas as obras de Satanás venham ser destruídas da vida do povo de Deus. Nós nos encontramos ali na Rua 8, número 15, quadra 16, em 2 horários, às 9 e às 19 horas, prontos para te abençoar. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, em nome de Jesus. Glória a Deus, pastora Suzane, muito forte, é isso aí. Pastora Rosa, a senhora está aí no Anjo da Guarda, ministrando a bênção sobre a vida do povo? Sexta-feira, aqui no Anjo da Guarda, é dia de combate. É dia de combate espiritual, é dia de orar pela libertação, orar pela cura divina, libertação. E eu estou convidando aqui moradores do Anjo da Guarda, amigos do Anjo da Guarda. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, talvez de enfermidade, talvez de outros problemas. Você mãe de família, você esposa, você mãe, e você talvez esteja passando uma situação difícil em casa, talvez com você mesmo, talvez na sua vida mesma. E você sabe que essa situação é espiritual, é algo espiritual que só combatendo pela palavra e pela oração. E eu estou te convidando a estar comigo nesta sexta-feira em uma de nossas reuniões ali no Anjo da Guarda de combate espiritual, 8 da manhã, às 15 horas ou às 19h30. Venha, participe, vamos combater junto contra esse mal. Eu aguardo por você, Deus abençoe, em o nome de Jesus. Nessa pegada de fé que Deus está operando. E agora nós vamos lá para a cidade operária. Pastor Eduardo. Homem de Deus, sexta-feira é aquele dia do combate, aquele dia onde nós expulsamos os demônios e colocamos as mãos sobre os enfermos e os enfermos são curados. Jesus disse que no nome dele a gente expulsaria os demônios, colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os enfermos seriam curados em nome de Jesus. E na sexta-feira é esse dia. Eu atendo ali na cidade operária em 3 horários, 9 horas da manhã, às 15 horas e também às 19 horas. Ali na avenida principal, unidade 203,
número 61, é para desencapetar aquele que está encapetado, aquele que está macumbado, enfeitiçado, na cidade operária, comigo, no nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí. Lá está sendo forte, Deus está operando de uma forma extraordinária. Agora nós vamos para Coab. Lá na Coab, Deus está operando de uma forma maravilhosa. Não é isso, pastor Jonathan? É isso aí, você que está nos assistindo aí agora, não é por acaso que você está recebendo esse convite. Você está me assistindo agora aí, está cansado, está oprimido, você está sofrendo com insônias, você está sofrendo com uma crise de ansiedade muito forte. Vem estar comigo nessa sexta-feira, aqui na Jerônimo de Albuquerque, número 40, 100 metros do Dow Plaza Center, no bairro da Coab. Eu estou ajudando todas as pessoas a se libertarem do mal, através do poder que há no nome de Jesus. Através desse nome, o fraco se torna forte, o doente se torna saudável, o oprimido, ele é liberto. E eu quero lhe ajudar, meu amigo. Você que está me assistindo agora aí, está cansado, já bateu em tantas portas e nada resolveu. Vem estar comigo nessa sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde também, às 19 horas. Jerônimo de Albuquerque, número 40, 100 metros do Dow Plaza Center, eu te espero. Graças a Deus, não é diferente lá no São Raimundo. Vamos falar com o pastor Diego. Sexta-feira forte é sexta-feira de cura, é sexta-feira de libertação. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você, meu irmão, quer uma liberdade? Você que é viciado nas drogas, você que é viciado na bebida, na prostituição, vem estar conosco aqui no São Raimundo. Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, no São Raimundo. Eu espero por você, eu, pastor Diego e toda a equipe de fé, no nome de Jesus. Você viu aí? Pessoas de Deus juntos, no mesmo propósito. Nós estamos na mesma pegada de fé, em concordância, orando para resgatar as pessoas da dificuldade para a liberdade. Venha estar conosco em uma das nossas reuniões, em uma das nossas igrejas, aqui na nossa sede estadual, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Reuniões de poder, reuniões de impacto para libertar as pessoas do mal, e nós estamos aqui numa consagração muito forte, tá bom? Eu aguardo por você para dar o grito da liberdade em nome de Jesus. Até lá!